Fiquemos de pé, irmãos, para a gente orar. Oremos. Pai Santo e Justo, nós te agradecemos o momento, ó Pai, que o Senhor nos trouxe à Tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos, ó Pai, misericórdia sobre a vida do irmão Simendes. Sabemos do peso e da responsabilidade de trazer a Tua palavra, mas cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo o ajudou, o capacitou, o iluminou para extrair as verdades da Tua Escritura, para que Ele possa aplicar nessa noite, para que Ele possa nos explicar nessa noite, e para que o mesmo Espírito que habita em nosso coração possa nos convencer das verdades aqui pregadas e da necessidade de pô-las em prática dia a dia. Perdoe as nossas falhas, ó Deus, que são tantas. Muitas vezes os pecados que estão na nossa vida, é vida que a gente compreenda a Tua palavra. Muitas vezes estamos longe do Senhor, longe da Tua presença, por causa de pratos de lentilhas que o mundo dá. Mas que o Senhor nessa noite possa nos convencer dos nossos pecados, que o Senhor possa consolar, ó Pai, as nossas vidas nessa noite, que o Senhor possa, acima de tudo, nos ensinar a viver como verdadeiros filhos da luz. E nós te pedimos que capacite o Teu Filho, ó Pai, que foi escolhido pelo Senhor, para nessa noite ministrar aos nossos corações. É assim que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a graça do Senhor a todos nessa noite. Que Deus cuide e abençoe todos segundo a sua vontade. E nessa noite nos faça aprender mais sobre a sua palavra, aprender sobre a sua vontade a partir das verdades da sua palavra. É isso que nós queremos nessa noite. Para isso, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8. Então, meus irmãos, nessa semana nós nos propomos a estudar o capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 1. E já temos tido mensagens abençoadoras, já temos tirado lições para as nossas vidas na segunda, na terça-feira. Hoje nós continuaremos. O tema que nos foi proposto para hoje é andando como filhos da luz. O nosso texto é Efésios capítulo 5, versículos 8 ao 14. Amém? Convido a se porem de pé para a gente fazer a leitura do texto, que diz assim, Efésios 5, a partir do 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Podem sentar. Andando como filhos da luz, esse é o nosso tema dessa noite. Já aprendemos lições importantes nos 2 primeiros dias, como eu falei, andar em amor, andar em santidade. Na verdade, muitas coisas
algumas verdades importantes até estão relacionadas entre os temas que foram escolhidos aqui, mas mesmo assim, há coisas importantes a serem tratadas também no restante desses versículos. Meus irmãos, a partir do versículo 8, nós vamos ver que Paulo, ele passa a usar uma figura bem forte, uma figura de linguagem bem forte, para mostrar a diferença que há entre a vida daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, foram alcançados pelo Deus que é luz, e a vida daqueles que ainda continuam nas trevas. Paulo usa uma figura aqui para mostrar a diferença entre a vida de pecado dos ímpios e a vida de luz, a vida que deve ser a vida dos filhos de Deus. Ele vai usar essa figura a partir do versículo 8, quando ele começa dizendo: outrora erais trevas. Paulo está dizendo que em outra época, anteriormente, eles eram trevas. Paulo está lembrando do seu passado, como era o passado, como era a vida de trevas dos efésios, os seus destinatários, aqueles que receberam a carta. Se bem que provavelmente essa carta ela andou por várias outras igrejas também naquela época, mas provavelmente inicialmente era para os efésios e depois passou por várias outras igrejas devido ao seu conteúdo, que não é tão direcionado a uma única igreja. O fato é que Paulo diz como era as trevas em que eles viviam, né? Ele destaca inicialmente isso. Trevas aqui inclui principalmente duas coisas importantes: a ignorância em relação a Deus e a vida depravada em pecados. Normalmente, quando se fala em trevas na Bíblia, nós temos essas duas questões para entender. Eles estavam mergulhados nas trevas da ignorância em relação a Deus, falta de conhecimento, falta de entendimento de Deus. E estavam mergulhados também numa vida devassa, numa vida de pecado. Mas aí o apóstolo continua, ainda no versículo 8, dizendo: agora sois luz no Senhor. Então ele faz um contraste aqui entre o que era a vida deles e o que agora é a vida deles, entre o passado deles e a sua vida presente agora. Agora vocês são luz no Senhor. Com Cristo, que é a luz do mundo, como ele próprio falou, João 8,12, aqueles que são alcançados pelo seu amor, os seus seguidores, os crentes, também agora são luz. E ele também vai dizer isso em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Com Cristo, aqueles que andavam nas trevas do pecado, agora têm uma vida de luz, agora estão na luz, agora são luz no Senhor. Então, a partir desse contraste entre a vida pagã e a vida cristã, o apóstolo passa a mostrar como devem agir aqueles que foram alcançados pela luz de Deus. A partir desse contraste que ele traça aqui com essa figura de linguagem, ele agora vai mostrar que os que são luz no Senhor devem andar de modo digno. E aqui nós chegamos ao ponto que eu quero destacar nessa noite. Meus irmãos, uma vez que são luz no Senhor, os crentes devem andar como filhos da luz. Uma vez que eles são luz no Senhor, eles devem andar, os crentes devem andar como filhos da luz. E como os crentes mostram que estão andando como filhos da luz? Como eles mostram isso? E então nessa noite eu queria destacar 3 pontos importantes aqui. Como é que os crentes mostram que estão andando como filhos da luz? Primeiro, manifestando o fruto da luz. Primeiro, manifestando o fruto da luz, está nos versículos 8 e 9. No versículo 9, Paulo vai dizer que o fruto da luz consiste de 3 virtudes: a bondade, a justiça e a verdade. Bondade, justiça e verdade. Irmãos, preste atenção. Os crentes, como filhos da luz, precisamos mostrar a bondade como fruto. Nós, os crentes, se somos filhos da luz, ou melhor ainda, como somos filhos da luz,
precisamos mostrar a bondade como fruto. A bondade é um atributo divino, né? Primeiramente, é importante que entendamos que ela é um atributo de Deus. É algo de Deus, é algo que expressa algo da natureza de Deus. Deus, ele é essencialmente bom, ele é infinitamente bom, ele é perfeitamente bom. A bondade, ela está em Deus há toda a bondade que existe está nele, né? Está nele. É por isso que Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, porque a bondade vem de Deus. Deus é bom, a bondade é um atributo dele, mas a bondade é um atributo que Deus repassou às suas criaturas. É por isso que na teologia é chamado de um atributo comunicável, né? Está entre os atributos comunicáveis, são aqueles que Deus passa às criaturas. Os seus filhos também podem manifestar isso, e nesse sentido a bondade é uma virtude que leva, ou que deve levar, a busca pelo bem nas mais variadas situações. Os filhos de Deus, os filhos da luz, eles devem mostrar essa bondade em suas atitudes, eles devem buscar o bem do seu próximo. O fato de Deus ser bom para conosco, mesmo sem nós merecermos, deve nos levar a agir da mesma forma também em relação às outras pessoas, ainda que muitas vezes pareça para nós que as pessoas não merecem essa bondade. E são as mais variadas situações em que isso acontece. Isso acontece com frequência. Parece que nós temos dificuldade de entender que as pessoas merecem a nossa ajuda. Então, muitas vezes nós pensamos que elas não merecem, mas ainda que elas não mereçam, nós devemos agir com bondade. A bondade deve ser uma característica daqueles que foram alcançados pela luz de Deus. Jesus vai dizer em Lucas 6, 35 e 36, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Preste atenção que ele diz, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. A graça comum de Deus alcança todos os homens. Em outro texto ele vai dizer que faz nascer o seu sol sobre maus e injustos. O amor salvador de Deus, o amor gracioso de Deus, que leva o homem, que é a única chance do homem ser salvo em Cristo, ele só manifesta aqueles que ele escolheu, aqueles que ele amou antecipadamente e escolheu. Mas a sua graça comum vem a todos. A sua graça comum vem a todos, indistintamente, não importa se você é bom ou você é mau, não importa se você é um salvo ou não, não importa se você merece ou não. Então, da mesma forma, nós devemos agir com bondade, com benignidade em relação ao próximo, ainda que o nosso próximo não mereça. Tem um exemplo de bondade na Bíblia. Quando eu estava pensando sobre a bondade, foi fácil vir à mente esse exemplo. Gênesis capítulo 50, José. Gênesis capítulo 50, se você puder abrir, em Gênesis capítulo 50, nós conhecemos a história de José, como ele foi vendido pelos seus irmãos, como seus irmãos agiram com crueldade em sua vida, e venderam o seu irmão José, né, naquela história que nós conhecemos, está registrada em Gênesis, se não me falha a memória, a partir do capítulo 39. Mas o interessante é que depois que o pai de José morre, depois que Jacó morre, a história que Gênesis vai contar no capítulo 50, como os irmãos de José, eles vão ao Egito,
Eles têm medo da reação que José vai ter em relação a eles. Eles pensam que José vai os tratar com maldade por causa da maldade que eles também praticaram. Mas veja o que o texto bíblico diz a partir do versículo 15, Gênesis 50, a partir do 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai, dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José. Aí olha o que José diz a partir do versículo 19: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, nem parece que essa pessoa que está falando aqui foi uma pessoa traída, foi uma pessoa tratada com maldade, com crueldade. Mesmo tendo sofrido o que sofreu de seus irmãos, José mostra o que é uma vida que tem Deus no coração e age com uma bondade impressionante em relação aos seus irmãos. Ele diz: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E José mostra que há um propósito maior de Deus naquela situação, e era que muitas pessoas se conservassem vivas. Por quê? Porque depois que José foi vendido, ele foi ao Egito, e nesse momento ele está como uma das principais pessoas do Egito, um dos governantes do Egito, e esse é um motivo de muita gente ter se salvado naquela época, da seca que veio sobre a terra. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que o exemplo de José, ele tem que ser um exemplo para cada um de nós. É um exemplo daquilo que Paulo também está trazendo aqui, destacando que a bondade tem que ser algo que acontece na vida daqueles que foram alcançados pela luz de Deus. O fato de a salvação não depender de obras, não depender de se a pessoa é boa ou não é, parece que tem levado muita gente a desprezar essa virtude. Mas preste atenção, dificilmente nós poderemos afirmar que há salvação onde não há a bondade que leva o homem a agir com amor e misericórdia em relação ao seu próximo. O amor e a misericórdia, demonstrados a partir da bondade, tem que ser uma realidade na vida daqueles que são filhos de Deus. Ele não fala apenas de bondade, ele fala também de justiça, a segunda virtude que ele destaca. Meus irmãos, nós precisamos mostrar a justiça como fruto. Precisamos mostrar a bondade como fruto. Segundo, precisamos mostrar a justiça como fruto. Em teologia, normalmente distingue-se dois tipos de justiça: a justiça legal e a justiça moral. A justiça legal, nós já falamos várias vezes, é a justificação. É a justiça que vem de Deus. É a justiça que faz com que você, mesmo sendo injusto, se torne justo, e Deus olha para você e vê a justiça de Cristo por causa do sacrifício de Cristo. Isso é a justiça legal. Sem ela ninguém seria salvo. É a partir dela que Deus olha e vê a justiça de Cristo em você. Mas não é dessa justiça que Paulo está falando aqui. No texto, a justiça é a justiça no sentido moral. É a justiça no sentido moral. É aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus, diz John Stott. É a justiça que faz com que você busque a obediência à lei de Deus. É a justiça que faz com que você busque ser santo, busque obedecer, como o irmão Jair tratou ontem.
A justiça moral é a justiça que leva o homem regenerado, o homem que já foi justificado, a buscar a obediência ao Deus que o salvou. Essa é a justiça moral. E essa justiça, essa virtude tem que ser uma realidade na vida daqueles filhos de Deus. Tem um exemplo, é Abraão, Gênesis capítulo 22. É uma das histórias que também me impressionam na Bíblia. Eu acho que muitas vezes nós não meditamos a fundo nas histórias bíblicas, mas se meditássemos, entenderíamos a profundidade de alguns exemplos que existem na Bíblia. Um deles é Abraão. O seu filho Isaque nasceu na sua velhice, na velhice dele, na velhice de sua mulher. E nós conhecemos a história, como Deus, para colocar Abraão à prova, ele pede que Abraão sacrifique o seu único filho, o seu filho que veio na velhice, o filho que ele tanto amava. Para qualquer pessoa, isso parece algo tremendamente difícil de ser praticado. Mas Abraão mostrou a sua fé, levando Isaque para aquele monte para o sacrificar. Nós conhecemos a história. Você já pensou sobre isso? Alguém lhe pedir aquilo que é de mais precioso em sua vida, e você mostrar a sua fé, obedecendo a isso aí, se Deus pedir o que é mais precioso em sua vida, e você mostrar que é obediente, atendendo a esse pedido, foi o que Abraão fez. Meus irmãos, eu estou falando isso, porque a justiça moral, essa virtude que nos leva à obediência à lei de Deus, ela tem que ser também um fruto em nossa vida. Ela é um fruto na vida daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus e que agora são filhos da luz. Como disse William Hendrickson, é impossível que as boas obras justifiquem alguém, mas também é igualmente impossível que uma pessoa justificada possa viver sem praticar as boas obras. É impossível que a bondade não faça parte, a bondade, a justiça, não faça parte da vida daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. É impossível que não haja uma busca pela obediência à lei de Deus. Eu não estou dizendo que o pecado vai acabar, eu não estou dizendo que nós não vamos errar. É claro que vamos e nós sabemos disso. Mas tem que existir uma disposição pela obediência à lei de Deus. Tem que existir uma busca por aquilo que é a vontade de Deus. Isso é a justiça moral que Paulo está destacando. A obediência aos preceitos de Deus tem que ser uma realidade na vida daqueles que são luz no Senhor. Amém? E a terceira virtude destacada aqui no início do texto é a verdade. Irmãos, precisamos mostrar a verdade como fruto em nossa vida. A verdade é a conformidade com a palavra e a vontade de Deus. É a conformidade com a palavra e a vontade de Deus. Não devemos tratar a verdade apenas no sentido cognitivo, no sentido de entender, de conhecer, de saber, mas também em relação à prática de vida. Como disse William Barclay, a luz de Cristo nos torna cidadãos proveitosos e úteis neste mundo. Faz-nos homens e mulheres que jamais faltam ao dever, seja humano, seja divino. Faz-nos fortes para realizar o que sabemos ser verdade. Faz-nos fortes para realizar o que nós sabemos que é a verdade. Eu queria dar 2 exemplos aqui, distintos, sobre o que é a verdade. Na verdade, são 2 aspectos da verdade aqui. Um é a oferta de Abel, está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós conhecemos a história. O texto diz que Abel trouxe uma oferta ao Senhor e trouxe das primícias, trouxe do melhor que ele tinha. E Caim
trouxe também a sua oferta a Deus, mas o texto não destaca essa mesma característica em relação a Caim. E o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim e de sua oferta. Sabe o que há no exemplo de Abel? A verdade no sentido de sinceridade de coração. Abel agiu com verdade, ele mostrou sinceridade em sua oferta, o verdadeiro valor da oferta está nisso. Ele escolheu o que era melhor, ele sabia que para Deus ele tinha que dar o melhor, e ele foi sincero, enquanto Caim não foi. Um outro aspecto da verdade está no exemplo de Paulo em Gálatas capítulo 2. Em Gálatas 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que resistiu a Pedro face a face, porque Pedro se tornou repreensível. Os irmãos também lembram do exemplo. Paulo diz que antes de chegarem os que eram da circuncisão, Pedro comia e bebia com os gentios, e não tinha nenhum problema. Mas depois que chegaram os da circuncisão, depois que chegou Tiago e os demais, Pedro começou a se afastar daqueles gentios, daqueles que não eram judeus. Paulo diz, se não falha a memória, no versículo 14, para que prevalecesse a verdade do evangelho. Esse foi o motivo dele ter resistido a Pedro na cara, pela verdade do evangelho. Meus irmãos, a verdade ela tem que ser defendida, ela tem que ser buscada. Não existe vida cristã sem verdade. Veja o que 2 Coríntios 13, 8 diz, o que Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade. E Jesus em João capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só essa frase já deveria ser suficiente para entendermos o valor da verdade. O diabo, nele não há verdade, e ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, nele não há verdade. Meus irmãos, como alguém já disse, toda verdade é a verdade de Deus. Em tempos de relativização da verdade, meus irmãos, é bom que nós tenhamos a consciência de que precisamos nos firmar na verdade de Deus e precisamos defender essa verdade. Precisamos mostrar a verdade como um fruto em nossa vida. A verdade tem que ser um fruto em nossa vida, amém? Então que possamos buscar isso também. Meus irmãos, nós mostramos que estamos andando como filhos da luz, primeiro, manifestando o fruto da luz. No texto, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Segundo, nessa noite, nós mostramos que estamos andando como filhos da luz, escolhendo o que é agradável ao Senhor. O versículo 10 diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos, provando aqui sugere a ideia de testar, sugere a ideia de provar, né, de saber, testar para saber o que é agradável a Deus. Buscar saber aquilo que agrada a Deus. Esse é o sentido do texto aqui. A versão NVI, ela traz a frase que é usada na NVI, ela mostra mais claramente, ela é mais simples de entender. Ele diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos, eu queria destacar 2 pontos aqui.
Primeiro, nós precisamos entender o que agrada a Deus. Primeiro, nós precisamos saber o que agrada a Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Sem isso, nós não poderemos agradar a Deus. Primeiro é preciso conhecer. Como filhos de Deus, nós precisamos optar por aquilo que é agradável a Ele. Nós precisamos fazer aquilo que agrada a Ele. Mas para fazer isso, primeiro nós precisamos saber o que é que agrada a Ele. A ideia do texto é de pensar e discernir cuidadosamente, é de analisar com cuidado, é de pensar, é de buscar aquilo que é o sentido correto. Em Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3, Paulo diz o seguinte: porque lhes dou testemunho de que eles, está falando dos judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, veja bem, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo diz que os judeus eles tinham zelo, mas era um zelo sem entendimento. Eles não buscaram entender a justiça, o que era a justiça de Deus, mas buscaram a sua própria justiça. Mesmo com o zelo que eles tinham, aquilo não teve valor, porque eles não estavam obedecendo de fato o que era a vontade de Deus. Estavam cegos. A sua cegueira os impediu de ver a verdade de Deus, os impediu de ver de fato qual era a vontade de Deus. Esse texto mostra como é grave a falta de conhecimento verdadeiro, como é grave você não entender verdadeiramente o que é a vontade de Deus. Essa falta de entendimento, essa falta de conhecimento, levou os judeus a não se sujeitarem à justiça de Deus, mas a buscarem a sua própria justiça. Meus irmãos, a falta de conhecimento das verdades sobre Deus levou e ainda leva a igreja a sofrer terrivelmente. Muitas vezes o povo de Deus tem padecido porque lhes falta o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Quando falta o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento da palavra, da vontade de Deus, expressa em sua palavra, o povo de Deus padece. O povo de Deus anda de um lado para outro, sendo levado por ventos de doutrina, como Paulo vai dizer também em Filipenses. Quando não há um real entendimento do que é a vontade de Deus, facilmente o povo tem sido levado pelos hereges. As heresias têm atormentado a igreja, que não se firma de fato na verdade de Deus. É preciso que nós tenhamos consciência do quanto é importante para a saúde da igreja buscar o verdadeiro entendimento dessa palavra. A palavra de Deus foi escrita para conhecermos tudo aquilo que Ele julgou importante para as nossas vidas. Tudo aquilo que Ele julgou que era necessário que conhecêssemos sobre Ele. E é isso que nós devemos buscar. Então, meus irmãos, é importante que entendamos aqui, como eu disse, 2 pontos. O primeiro é que nós precisamos buscar o entendimento real daquilo que agrada a Deus. Buscar entender o que é a vontade de Deus e, portanto, o que é agradável ao Senhor. E segundo, precisamos praticar o que agrada a Deus. Uma vez que nós entendemos qual é a vontade de Deus, uma vez que nós fomos nas Escrituras, fomos na palavra de Deus, buscamos o conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento chegou ao nosso entendimento, nós temos que mostrar isso na nossa prática de vida. Nós precisamos praticar aquilo que agrada a Deus. Conhecer a vontade de Deus não é o bastante, é preciso obedecê-la. Uma vez conscientes do que agrada a Deus, é necessário que os filhos de Deus busquem obediência a essa vontade. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo João vai dizer: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus
mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Conhecimento que não se faz acompanhar de obediência, é um conhecimento sem valor nenhum. Conhecimento que não se faz acompanhar de uma busca por agradar a Deus, uma busca pelo que é agradável a Deus, não tem sentido, não tem valor. Amém? Para fechar essa questão, meus irmãos, queria só destacar que nós precisamos evitar dois extremos aqui. É superestimar o conhecimento, como se o conhecimento fosse um fim em si mesmo, como se a finalidade fosse simplesmente conhecer. Isso não é verdade. O conhecimento deve ser um meio para se chegar à vontade de Deus, e então buscar o que é agradável a Deus. O conhecimento deve ser um meio e não um fim, um meio para se chegar àquilo que é o real sentido da palavra de Deus, visando a obediência. Esse é um extremo que tem que ser evitado. Mas existe o outro extremo. Nós não podemos menosprezar o conhecimento, porque sem ele nós não poderíamos saber nada sobre Deus. Esse argumento é muito simples. Ora, eu nem tenho como argumentar sobre a importância ou não do conhecimento se eu não conhecer. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber para poder argumentar qualquer coisa. Para eu dizer se Deus é ou não é de um determinado modo, eu tenho que saber. Para eu dizer a qual é a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é essa vontade. E é através do conhecimento que eu sei disso. Então, nós não podemos superestimar o conhecimento, mas nós não podemos também menosprezar esse conhecimento. Amém? É preciso que haja um equilíbrio aqui. Entenda que você precisa buscar a obediência a Deus. Mas entenda que para isso, primeiro você precisa saber qual é a vontade de Deus, o que é que agrada a Deus. É por isso que em Oséias 4:6, o texto bíblico vai dizer que o povo estava sendo destruído porque lhes faltava conhecimento. É preciso primeiro saber o que agrada a Deus, a partir da sua palavra, a partir daquilo que Ele deixou na sua palavra, e então colocar isso em prática. E em terceiro, nessa noite, nós mostramos que estamos andando como filhos da luz. Primeiro, quando manifestamos o fruto da luz. Segundo, quando buscamos o que é agradável ao Senhor. E terceiro, reprovando as obras das trevas. Reprovando as obras das trevas. Está nos versículos 11 ao 13. E aqui também eu queria destacar 2 pontos para encerrarmos nessa noite. Primeiro, precisamos rejeitar essas obras. Precisamos rejeitar essas obras das trevas. O texto vai dizer no versículo 12, Paulo diz o seguinte: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O apóstolo está falando aqui dessas obras das trevas. E então ele diz que o só pronunciar, o só mencionar essas obras, já é vergonhoso. Meus irmãos, o sentido aqui, como ele está falando também, que nós temos que condenar essas obras, que nós temos que pregar contra essas obras, então nós somos levados a entender que o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não devo nem mencionar isso, é vergonhoso mencionar isso, a não ser que seja para expor isso aí, para dizer quanto erro há nisso aí, para dizer o quão pecaminoso há nessa prática. Então é essa situação aqui. Paulo está dizendo, vocês têm que pregar contra isso. Mencionar essas coisas é vergonhoso. O pecado era tão gritante, o pecado era tão abominável a Deus, que só mencionar essas práticas já era vergonhoso, a não ser que você estivesse mencionando para pregar contra,
para mostrar o quanto aquilo é errado, para mostrar o quanto aquilo desagrada a Deus. Esse é o sentido do texto aqui. Esses pecados eram tão desprezíveis, tão abomináveis, que Paulo está dizendo, só mencione isso se for para dizer o quanto isso desagrada a Deus. A intenção é mostrar o quanto isso desagrada a Deus. O quanto práticas como essa desagradam a Deus. Isso me faz lembrar o texto de Romanos, também citado pelo irmão Jailton ontem, quando Deus diz que, quando Paulo diz que os homens, os gentios, né, o contexto lá é sobre gentios, capítulo 1, a partir do versículo 18 de Romanos, ele diz que aqueles gentios tinham conhecimento de Deus, tinham sim conhecimento de Deus. O que se sabe, o que se pode conhecer sobre Deus foi manifestado entre eles, o texto diz. Mas mesmo assim, eles estavam entregues às práticas de pecado que desagradavam a Deus. E não estavam nem aí. Não se importavam com o seu Criador. E aí o texto vai dizer 3 vezes que Deus os entregou. Deus os entregou a esses pecados, a essa prática. Na última vez ele diz, Deus os entregou a uma prática reprovável, a uma mente reprovável. São práticas, são pecados que desagradam a Deus. Mas nós precisamos pregar contra isso. O texto continua dizendo, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. As obras das trevas são as obras ensinadas por Satanás, seu príncipe. É aquilo que desagrada a Deus, é aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus. Há muitas maneiras de nós mostrarmos essa cumplicidade, né? Nós mostrarmos que somos cúmplices dessas práticas. Matthew Henry, ele vai dizer 4 casos. Pela aprovação, né? Ou seja, quando nós aprovamos essa prática, pela recomendação, ou seja, quando nós recomendamos que alguém pratique isso, pelo consentimento, ou seja, quando nós consentimos com alguém que está praticando dessa forma, e por último, pelo encobrimento, ou seja, deixando que aquilo fique encoberto. Em qualquer uma dessas situações, mesmo sem estar praticando, nós estaremos sendo cúmplices. E Paulo diz, não sejais cúmplices dessas obras. Não sejam cúmplices. Pelo contrário, o que Paulo quer destacar é que nós temos que expor essas obras, condenar essas obras. Paulo está dizendo, não tomem parte alguma com essas obras. Os filhos da luz não devem de forma alguma se associar com essas obras. De forma alguma. E aqui tem um ponto importante, meus irmãos. Veja que Paulo ainda está na figura da luz e das trevas. E Paulo não fala de um ponto aqui que seria a penumbra, né? Não fala. Ele não fala de um meio termo. Não há meio termo. Ou alguém está na luz ou está nas trevas. Ou alguém está nas trevas do pecado, da ignorância de Deus, da depravação do pecado, ou está na luz de Deus, que resgata o homem, que muda a vida do homem, que transforma a vida do homem. Não existe um meio termo. Então Paulo diz, olha, não sejam cúmplices dessas obras. Pelo contrário, e aqui é o nosso segundo ponto, para terminar, precisamos expor essas obras, precisamos condenar essas obras. O texto diz, antes, porém, reprovai-as, reprovem isso, não se contentem, não se conformem com isso, vocês precisam dizer que isso está errado, reprovar isso aí, é o que Paulo está dizendo. John MacArthur diz o seguinte, a responsabilidade do cristão não termina com a sua própria rejeição do mal. Ele também é responsável por expor as trevas, expor a luz, pegar as trevas que estão encobertas, que estão na escuridão, e levar a luz sobre elas,
para que se possa ver o que acontece ali, para que se possa ver que aquilo é errado, que aquilo não agrada a Deus, e que aquelas práticas têm que ser deixadas. Vocês entendem a figura da luz? Onde a luz chega, ela ilumina, então não prevalecem mais as trevas. A escuridão do pecado é iluminada quando a luz chega. Paulo está dizendo, levem a luz para cima disso, e não deixem mais que essas trevas continuem dessa forma, e que essas pessoas continuem nessa escuridão, encobertas por essas trevas, por essa escuridão. Exponham isso à luz, e a forma de fazer isso é condenando, é dizendo o que Deus ensina na sua palavra, como Deus é contra essas práticas. O sentido aqui é de desmascarar. O cristão não pode ser neutro em relação às práticas condenadas por Deus. É preciso expô-las à luz dos ensinamentos divinos. É preciso pregar o que Deus ensina sobre essas práticas. Como disse John Stott, as trevas ocultam a feia realidade do mal. A luz torna-as visíveis. Então, o mal é visto como ele é, sem qualquer possibilidade de encobrimento ou subterfúgio. As trevas ocultam a realidade do pecado, a realidade que desagrada a Deus, a realidade da prática desprezível para Deus. Mas a luz mostra que essas práticas são erradas e que desagradam a Deus. E os filhos da luz têm que ter isso em mente, têm que saber disso e têm que levar essa luz. Tem que levar essa luz. Amém? Meus irmãos, em João capítulo 3, eu queria que você abrisse, nós estamos terminando nessa noite. João capítulo 3, queria que você acompanhasse comigo. É um dos mais conhecidos textos da Bíblia, o versículo 16. Mas parece que o 16 ficou tão conhecido que faz com que a gente pouco conheça os versículos seguintes. Mas veja o que é que João continua dizendo. João 3, a partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que João continua dizendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João também está falando da figura da luz e das trevas. Meus irmãos, os filhos da luz precisam mostrar o erro de quem está nas trevas. Os filhos da luz precisam clarear essa prática, lançar luz sobre essa prática. Meus irmãos, o texto de Efésios termina dizendo o seguinte, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Os ímpios, cujas práticas são essas práticas horrendas, que Paulo diz que é vergonhoso até mencionar, os ímpios que vivem na prática do pecado estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados.
Eles precisam despertar do sono em que estão. Eles precisam ser vivificados. Eles estão mortos, precisam ser vivificados. E só há uma forma disso acontecer. É a luz chegando na vida deles. E a forma dessa luz chegar na vida deles é através da igreja que Deus escolheu para levar essa luz. Como filhos da luz, meus irmãos, nós precisamos ter consciência disso. É preciso que nós estejamos a cada dia frisando essas coisas, porque parece que mesmo sabendo, nós esquecemos facilmente disso. Mas é preciso que tenhamos essa consciência, e que saibamos o quanto isso é essencial. Os filhos da luz precisam levar essa luz aos gentios, aos mortos nos seus pecados, para que eles também alcancem essa luz. Meus irmãos, para mostrar que andamos na luz de Deus, para mostrar que estamos caminhando na luz, nós precisamos, como eu falei, nós precisamos mostrar, manifestar o fruto da luz. Bondade na nossa vida, justiça, verdade, isso tem que ser prática na nossa vida. Como filhos da luz, nós precisamos escolher o que é agradável ao Senhor. Nós temos que saber, através da sua palavra, e então praticar aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos fugir disso. E nós precisamos reprovar as obras das trevas. Tudo aquilo que desagrada a Deus, não importa quais são os pecados. A sociedade atual, a cada dia, ela tem mergulhado em seus pecados e tem tentado mostrar para o mundo de forma geral o quanto é normal as práticas pecaminosas. O exemplo da atualidade mais em evidência é o das práticas homossexuais. O quanto tem se tentado mostrar que é normal e que não tem problema algum. Irmãos, mas nós precisamos dizer que para Deus essa prática é pecado, essa prática desagrada a Deus. Essa prática desagrada a Deus. Precisamos reprovar as obras das trevas. Que Deus possa agir em nossa vida, para que possamos colocar em prática essas questões, para que isso seja verdade em nossas vidas. Que Ele nos dê da sua graça, para que isso aconteça em nossas vidas, e que Ele nos abençoe. Amém.